Menina humilhada por sua cor de pele em festa de luxo. Surpreende a todos quando seu talento oculto emudece a elite. Não é sem certa ironia que me proponho a narrar a história de Luísa, cuja vida foi transformada por um encontro improvável em uma festa da alta sociedade carioca em 2024. Quem diria que um simples convite, nascido da condescendência de uma socialite, seria o catalisador de uma reviravolta tão extraordinária na vida de nossa jovem protagonista? O Rio de Janeiro, cidade de contrastes gritantes, onde o asfalto e o morro se entreolham com desconfiança mútua, servia de palco para nossa história. Luísa Santos, menina de 12 anos, negra, nascida e criada na Rocinha, carregava em seus olhos vivos o brilho da juventude e o peso de uma realidade cruel. Filha de Dona Célia, empregada doméstica que mal via o sol nascer antes de partir para o trabalho, e de um pai que há muito se perdera nas vielas da vida, Luísa aprendera desde cedo que o mundo não fora talhado para acolhê-la de braços abertos. Mas o destino, esse dramaturgo caprichoso, reservara para Luísa um papel que nem ela mesma ousaria sonhar. Em meio ao concreto e às lajes da favela, a menina descobrira na música um refúgio e uma paixão. Um velho violino, resgatado do lixo e restaurado por mãos calejadas de um professor voluntário, tornara-se sua voz, seu grito, sua forma de dialogar com um universo que insistia em silenciá-la. Naquela manhã de sábado, enquanto o sol ainda lutava para vencer a neblina que abraçava os morros cariocas, Luísa acordou com o som familiar do celular de sua mãe. Era Dona Cristina, a patroa, com mais um de seus pedidos de última hora. Célia, preciso que você venha hoje. Temos um evento importante à noite e a casa precisa estar impecável. A voz no telefone soava imperiosa, sem dar margem a negativas. Dona Célia, com um suspiro resignado, olhou para a filha que fingia dormir. Sim, senhora, estarei aí em 1 hora. Luísa, ouvindo a conversa, sentiu o coração apertar. Era dia de ensaio no projeto social de música, sua única chance de tocar aquela semana. Com a mãe trabalhando, teria que ficar em casa, cuidando dos irmãos menores. Mãe, posso ir com a senhora? Prometo que não atrapalho. Luísa perguntou, os olhos brilhando de esperança. Dona Célia hesitou. Levar a filha para o trabalho era algo impensável, mas o olhar suplicante de Luísa a fez reconsiderar. Está bem, mas você tem que prometer que ficará quietinha, sem fazer barulho. O trajeto da Rocinha até a mansão dos Alvarez, na Barra da Tijuca, era como uma viagem entre 2 mundos. O ônibus lotado, o metrô sufocante e, finalmente, o carro de aplicativo, um luxo que Dona Célia se permitia apenas quando ia trabalhar na casa da patroa, mostravam a Luísa um Rio de Janeiro que ela pouco conhecia. Ao chegarem à suntuosa residência, Luísa não pôde conter um suspiro de admiração. O jardim, meticulosamente cuidado, parecia saído de um conto de fadas. A casa, uma mistura de arquitetura moderna e clássica, impunha-se majestosa, como se desafiasse a própria gravidade. Lembre-se, Luísa, não toque em nada e fique no quarto de serviço, advertiu Dona Célia, antes de se dirigir à cozinha para iniciar seus afazeres. Mas o destino, como já disse, é um dramaturgo caprichoso. E naquele dia decidiu que Luísa não ficaria confinada a um quarto nos fundos da casa. Cristina Álvares, a dona da casa, uma mulher de 45 anos que lutava bravamente contra cada novo fio de cabelo branco, surgiu na cozinha como um furacão de Chanel. Número 5. Célia, preciso que você... Oh! Ela parou abruptamente ao ver Luísa. Não sabia que você tinha trazido sua filha. Dona Célia, sentindo o sangue gelar, apressou-se em explicar. Desculpe, Dona Cristina, é que não tinha com quem deixá-la hoje. Prometo que ela não vai atrapalhar. Cristina observou Luísa por um momento.
seus olhos azuis, calculando algo que nem Célia nem a menina poderiam imaginar. Então, com um sorriso que não chegava aos olhos, disse: "Não tem problema, Célia. Na verdade, isso pode ser perfeito." Virando-se para Luísa, Cristina perguntou com uma doçura estudada: "Quantos anos você tem, querida?" "12, senhora", respondeu Luísa, sua voz quase um sussurro. "Perfeito!" exclamou Cristina, batendo palmas de leve. "Célia, sua filha pode nos ajudar hoje à noite. Estamos com um tema de diversidade para o jantar beneficente, e ter uma jovem da comunidade seria autêntico." Dona Célia sentiu o estômago revirar. Sabia exatamente o que aquilo significava. Sua filha seria usada como um adereço, um item de decoração viva para que os ricos se sentissem bem consigo mesmos. Mas antes que pudesse protestar, Cristina já estava em ação. "Vamos, querida, tenho um vestido perfeito para você. Será como uma Cinderela moderna." E assim, sem que pudesse evitar, Luísa se viu arrastada para um turbilhão de preparativos. O vestido, embora bonito, não fora feito para ela. As mangas longas escondiam seus braços finos, e a saia rodada disfarçava a magreza de suas pernas. O cabelo, sempre rebelde, foi domado em um coque severo que fazia sua cabeça doer. À medida que a noite se aproximava, a mansão ganhava vida. Luzes se acendiam, música suave preenchia o ar e o aroma de iguarias exóticas se espalhava pelos corredores. Luísa, postada em um canto da sala principal, como lhe fora instruído, sentia-se como um peixe fora d'água. Os convidados começaram a chegar, um desfile de joias, perfumes caros e sorrisos ensaiados. Cristina, em seu elemento, flutuava entre os grupos, apresentando Luísa como se fosse uma atração exótica. "Esta é Luísa, da comunidade. Não é uma graça? Estamos tão felizes em poder proporcionar esta experiência a ela", dizia, sua voz transbordando de uma falsa benevolência. Luísa sorria timidamente, sentindo os olhares curiosos, alguns compassivos, outros claramente desconfortáveis. Ela ouvia fragmentos de conversas, discussões sobre caridade, sobre como ajudar essas pessoas era importante. Foi então que o infortúnio, esse coadjuvante sempre presente nas grandes histórias, decidiu fazer sua entrada triunfal. Um garoto, não muito mais velho que Luísa, filho de algum magnata presente, aproximou-se dela com um sorriso zombeteiro. "Ei, você é daqui mesmo ou te trouxeram só pra gente ver?" perguntou, sua voz carregada de malícia infantil. Luísa, pega de surpresa, gaguejou. Eu vim com minha mãe. Ela trabalha aqui." O garoto riu, um som desagradável que atraiu a atenção dos adultos ao redor. "Ah, então você é filha da empregada. Legal, nunca tinha visto uma de perto antes. Posso tirar uma foto?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luísa sentiu as lágrimas queimar em seus olhos, a humilhação ardendo em seu peito como brasa viva. Cristina, percebendo o desastre iminente, aproximou-se rapidamente, seu sorriso agora uma máscara de pânico mal disfarçado. Crianças, ela riu nervosamente. "Que tal um pouco de música para animar a noite?" E foi nesse momento, caro leitor, que o destino decidiu lançar seus dados, pois no canto da sala, quase esquecido em meio ao luxo e à ostentação, estava um velho piano de cauda, silencioso observador da comédia humana que se desenrolava. Luísa, impelida por uma força que ela mesma não compreendia, caminhou em direção ao instrumento. Suas mãos, calejadas por horas de prática no violino, pousaram suavemente sobre as teclas de marfim. E então, para espanto de todos os presentes, os primeiros acordes de uma sonata de Beethoven preencheram o ar, silenciando conversas e congelando sorrisos falsos. A menina da Rocinha, a filha da empregada, o adereço vivo da festa de caridade, estava prestes a dar um show que ninguém naquela sala jamais esqueceria.
Os dedos de Luísa dançavam sobre as teclas do piano com uma graciosidade que contrastava brutalmente com sua aparência desconfortável no vestido emprestado. A sonata de Beethoven, Ao Luar, preenchia o salão com uma melancolia tão profunda que até mesmo os mais insensíveis dos presentes sentiram um nó na garganta. O silêncio que se seguiu à última nota foi quase palpável. Luísa, de olhos fechados, parecia despertar de um transe. Quando finalmente os abriu, deparou-se com uma plateia atônita. Cristina Álvares, a anfitriã, estava lívida, seu rosto uma máscara de surpresa e consternação. Foi o renomado maestro João Carlos Silva, convidado de honra da noite, quem rompeu o silêncio com um aplauso solitário, que logo se transformou em uma ovação. "Bravo!" exclamou ele, aproximando-se do piano. "Há quanto tempo você estuda, minha jovem?" Luísa, ainda tremendo, respondeu com voz baixa. Eu nunca toquei piano antes, senhor. Toco violino no projeto social da Rocinha." Um murmúrio de incredulidade percorreu o salão. O maestro Silva, com os olhos brilhando, virou-se para a plateia. "Senhoras e senhores, estamos diante de um prodígio." Cristina, recuperando-se do choque inicial, viu ali uma oportunidade de ouro. Com um sorriso forçado, aproximou-se de Luísa e do maestro. Que maravilhosa surpresa! Luísa é realmente especial. É por isso que apoiamos projetos sociais como o Violinos da Esperança, completou Luísa, sua voz ganhando força. O projeto que a senhora nunca visitou, mesmo prometendo há anos. O sorriso de Cristina vacilou por um instante, mas ela se recompôs rapidamente. "Ah, sim, claro! O Violinos da Esperança, um projeto tão importante para a comunidade." Enquanto isso, Dona Célia observava a cena da porta da cozinha, seu coração dividido entre o orgulho pela filha e o medo das consequências. Ela conhecia bem o mundo em que trabalhava. Sabia que milagres como aquele frequentemente vinham acompanhados de um preço alto. O maestro Silva, alheio à tensão crescente, continuava a elogiar o talento de Luísa. "Minha querida, você tem um dom extraordinário. Com o treinamento adequado, poderia se apresentar nas maiores salas de concerto do mundo." Foi nesse momento que Eduardo Monteiro, um influente empresário e maior doador das causas filantrópicas de Cristina, aproximou-se do grupo. Seus olhos brilhavam com o que Luísa reconheceu instantaneamente como cobiça. "Isso é fantástico!" exclamou Monteiro, sua voz transbordando de falso entusiasmo. "Que tal transformarmos isso em algo maior? Poderíamos fazer um documentário sobre a jornada desta jovem talentosa, da favela aos palcos. Imaginem a visibilidade para para as causas sociais." Luísa sentiu um frio na espinha. Brilho nos olhos do empresário a lembrava dos traficantes da Rocinha, sempre prontos para explorar qualquer oportunidade de lucro. Cristina, vendo ali a chance de se redimir do constrangimento anterior, abraçou a ideia com fervor. "Maravilhoso, Eduardo. Podemos organizar uma série de concertos beneficentes. Luísa será o rosto de uma nova era de integração social." O burburinho no salão aumentava. De repente, todos pareciam ter uma opinião sobre o futuro de Luísa. Alguns falavam em bolsas de estudo no exterior, outros em turnês internacionais. A menina da Rocinha havia se transformado em questão de minutos de um adereço exótico em uma commodity valiosa. Dona Célia, incapaz de se conter por mais tempo, furou o bloqueio de convidados e chegou até a filha. "Com licença", disse ela, sua voz tremendo ligeiramente. "Mas acho que Luísa precisa descansar um pouco." Cristina lançou um olhar irritado para sua empregada. "Não seja tola, Célia. Este é o momento mais importante na vida de sua filha. Você deveria estar agradecida pela oportunidade que estamos oferecendo." Foi então que Luísa, sentindo o peso das expectativas e a crescente tensão,
fez algo que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Ela riu, um riso cristalino, sincero, que ecoou pelo salão, silenciando novamente os presentes. Desculpem, disse ela, enxugando uma lágrima de riso. Mas vocês não acham isso tudo um pouco ridículo? O choque era visível nos rostos ao redor. Cristina parecia prestes a desmaiar, enquanto Eduardo Monteiro franzia o senho, claramente contrariado. Luísa continuou, sua voz ganhando confiança a cada palavra. Há uma hora, eu era apenas a filha da empregada, alguém que vocês mal notariam se esbarrasse em suas taças de champanhe. Agora, de repente, querem decidir meu futuro, fazer de mim um símbolo de algo que vocês mal compreendem? O maestro Silva, o único que parecia genuinamente impressionado com o talento de Luísa e não com seu potencial comercial, interveio. A menina tem razão. Não podemos decidir o destino de alguém baseados em um momento de revelação. Mas Eduardo Monteiro não estava disposto a deixar sua grande ideia escapar tão facilmente. Com um sorriso que não alcançava seus olhos, ele se dirigiu a Dona Célia. Certamente, como mãe, você quer o melhor para sua filha. Pense nas oportunidades que poderíamos proporcionar. Educação de primeira linha, uma carreira internacional. Dona Célia, sentindo o peso do olhar de sua patroa e a pressão do momento, hesitou. Eu só quero o que for melhor para Luísa. Foi nesse instante que Luísa, com uma sabedoria que ia muito além de seus 12 anos, tomou as mãos de sua mãe entre as suas. Mãe, disse ela suavemente, o melhor para mim é estar com você, com nossa família, com nossa comunidade. A música é minha paixão, não uma passagem para sair da rocinha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cristina, vendo seus planos desmoronarem, tentou uma última cartada. Mas, querida, pense bem. Esta pode ser sua única chance de ter uma vida melhor, de sair daquele lugar. Luísa, com um sorriso sereno, respondeu. Dona Cristina, a senhora já esteve na rocinha? Já viu o pôr do sol da laje da minha casa? Já ouviu o batuque do samba ecoando pelas vielas? A rocinha pode não ter o luxo daqui, mas tem vida, tem alma, e é lá que minha música nasceu. O maestro Silva, com lágrimas nos olhos, aplaudiu novamente. Bravo, pequena! Bravo! Você não apenas tem um dom para a música, mas também uma sabedoria rara. Eduardo Monteiro, visivelmente contrariado, afastou-se murmurando algo sobre oportunidades desperdiçadas. Cristina, por sua vez, parecia dividida entre a irritação e uma pontada de admiração relutante. Dona Célia, finalmente encontrando sua voz, abraçou a filha. Estou tão orgulhosa de você, minha menina. Enquanto mãe e filha se abraçavam, o restante dos convidados observava, alguns constrangidos, outros genuinamente tocados. A festa de gala, que deveria ser sobre caridade e fazer o bem, havia se transformado em uma lição sobre dignidade e autenticidade. Luísa, ainda no centro das atenções, mas agora por razões muito diferentes, olhou para o piano e depois para os rostos ao seu redor. Com um sorriso travesso, ela perguntou, alguém quer ouvir mais uma música? Dessa vez prometo tocar algo mais alegre. Afinal, isso ainda é uma festa, não é? E assim, caro leitor, a noite que começou como uma exposição de caridade superficial, transformou-se em algo muito mais profundo. Uma celebração não apenas do talento, mas da humanidade em sua forma mais pura e verdadeira. O sol mal havia nascido quando Luísa acordou na manhã seguinte. Os eventos da noite anterior ainda vívidos em sua mente como um sonho febril. O quarto pequeno que dividia com os irmãos na rocinha parecia ainda menor, como se as paredes tivessem se aproximado durante a noite, tentando protegê-la do turbilhão que se aproximava. Dona Célia já estava de pé, preparando o café com o semblante
preocupado que Luísa conhecia tão bem. "Mãe!" chamou a menina, sua voz ainda rouca de sono. "A senhora acha que fiz a coisa certa ontem?" Antes que Dona Célia pudesse responder, batidas insistentes na porta interromperam o momento. Ao abrir, depararam-se com seu Zé, o presidente da Associação de Moradores, ofegante e com os olhos arregalados. "Célia, você não vai acreditar!" exclamou ele entrando sem cerimônia. "A Rocinha tá de cabeça para baixo. Tem um monte de gente lá embaixo perguntando. Pela Luísa, jornalistas, gente da TV, até uns figurões de terno." Luísa sentiu o estômago afundar. Sua pequena rebelião na festa dos Alvarez havia, sem que ela percebesse, acendido um rastilho de pólvora que agora explodia em proporções inimagináveis. Dona Célia, com a resiliência de quem enfrentou uma vida inteira de adversidades, ajeitou o avental e declarou: "Muito bem, vamos descer e ver o que essa gente quer." A descida pela escadaria da favela foi como uma procissão surreal. A cada patamar, mais pessoas se juntavam a eles, cochichando e apontando para Luísa. Quando finalmente chegaram à base do morro, a cena que os aguardava era de tirar o fôlego. Uma multidão se aglomerava, câmeras de TV apontadas em todas as direções, repórteres com microfones em punho disputando espaço. No centro de tudo, como um general prestes a iniciar uma batalha, estava Eduardo Monteiro, o empresário da festa, seu terno impecável contrastando grotescamente com o cenário da favela. Ao ver Luísa, Monteiro abriu um sorriso que não alcançava seus olhos. "Ah, aí está a nossa jovem prodígio!" exclamou ele, gesticulando para as câmeras. "Venha, Luísa, o Brasil inteiro quer conhecer a menina que encantou a elite carioca." Luísa, sentindo-se acuada, agarrou-se à mão da mãe. Foi nesse momento que uma voz familiar cortou a algazarra. "Um momento, por favor!" Era o maestro João Carlos Silva, abrindo caminho entre a multidão. "Minha jovem", disse ele, dirigindo-se diretamente a Luísa, ignorando as câmeras, "vim pessoalmente para lhe fazer um convite. O Conservatório Nacional está oferecendo uma bolsa de estudos integral para você. É uma oportunidade única." O burburinho aumentou. Monteiro, vendo seu momento de glória ameaçado, rapidamente interveio. "Isso é maravilhoso. Podemos transformar essa jornada em uma série documental. Da favela ao conservatório, a história de Luísa. Já consigo ver os patrocínios." Foi então que algo inesperado aconteceu. Do meio da multidão, uma voz jovem gritou: "E quanto a nós? E os outros talentos da Rocinha?" Todos se viraram para ver quem falava. Era Pedro, um dos colegas de Luísa no projeto Violinos da Esperança. Ao seu lado, outros jovens músicos da comunidade se aglomeravam, alguns segurando seus instrumentos como escudos. "A Luísa não é a única que tem talento aqui", continuou Pedro, sua voz tremendo ligeiramente. "Todos nós tocamos, todos nós sonhamos, mas parece que só importa quando alguém da Zona Sul descobre." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As câmeras, antes focadas exclusivamente em Luísa, agora giravam freneticamente, capturando as expressões chocadas dos repórteres e a crescente agitação da comunidade. Luísa, sentindo o peso do momento, deu um passo à frente. Sua voz, embora suave, carregava uma força que fez todos se calarem para ouvi-la. "Ontem à noite eu disse que a música da Rocinha tem alma. Não era só da minha música que eu estava falando, é de todos nós." Ela fez uma pausa, olhando para seus amigos do projeto. "Se eu tenho um dom, foi porque tive a chance de descobri-lo. Quantos outros talentos estão escondidos aqui, esperando apenas uma oportunidade?" O maestro Silva, visivelmente emocionado, aproximou-se de Luísa. "Você está absolutamente certa, minha jovem. A música não conhece barreiras sociais. Talvez
talvez estejamos abordando isso da maneira errada. Monteiro, vendo a situação fugir de seu controle, tentou recuperar o terreno. Isso é ainda melhor. Podemos expandir o projeto, fazer um reality show com todos os jovens talentos da comunidade. Mas Luísa não havia terminado. Com uma sabedoria que ia além de seus anos, ela se dirigiu às câmeras. Não queremos ser um espetáculo, não queremos ser descobertos ou salvos. Queremos respeito, queremos que vejam que a arte, a beleza e o talento não são exclusividade de quem nasceu em berço de ouro. Dona Célia, com lágrimas nos olhos, abraçou a filha. O gesto simples, mas poderoso, capturou a essência do momento, melhor do que qualquer palavra poderia. Foi então que o maestro Silva teve uma ideia. E se, começou ele, olhando de Luísa para Pedro e os outros jovens, ao invés de levarmos um talento para fora, trouxéssemos mais oportunidades para dentro? E se transformássemos o Violinos da Esperança em um verdadeiro conservatório comunitário? A ideia pegou fogo instantaneamente. Os jovens músicos explodiam em exclamação de alegria. Os moradores aplaudiam e até mesmo alguns dos repórteres pareciam genuinamente emocionados. Monteiro, percebendo a mudança dos ventos, rapidamente mudou de tática. Isso é brilhante! Eu mesmo farei a primeira doação para este novo conservatório. Afinal, sempre fui um defensor da educação e da cultura nas comunidades. Luísa não pôde conter um sorriso irônico diante da rápida mudança de postura do empresário. Mas havia assuntos mais importantes a tratar. Virando-se para o maestro Silva, ela perguntou: "O senhor realmente acha que isso é possível? Um conservatório aqui na Rocinha?" O maestro sorriu, seus olhos brilhando com determinação. "Minha querida, com o talento que vi aqui e a paixão dessa comunidade, não apenas é possível, como é necessário. A música tem o poder de transcender barreiras, de unir pessoas. E hoje, graças a você, demos o primeiro passo para uma verdadeira revolução cultural." As horas que se seguiram foram um turbilhão. Reuniões improvisadas aconteciam em cada canto, com moradores, músicos e até mesmo alguns dos jornalistas presentes contribuindo com ideias. O projeto do Conservatório Comunitário ganhava forma diante dos olhos de todos. Ao cair da noite, quando a maioria das câmeras já havia partido e a Rocinha lentamente retornava à sua rotina, Luísa subiu até a laje de sua casa. De lá, podia ver as luzes da Zona Sul brilhando ao longe, mas pela primeira vez não as via como um mundo inalcançável. Ao contrário, sentia que uma ponte invisível havia sido construída, não apenas para ela, mas para toda a sua comunidade. Dona Célia juntou-se à filha, envolvendo-a em um abraço apertado. "Estou tão orgulhosa de você, minha pequena." Luísa sorriu, recostando-se no ombro da mãe. "Sabe, mãe, acho que entendi algo hoje. A verdadeira música, a que realmente importa, não vem só de instrumentos caros ou salas de concerto. Ela vem daqui", disse, apontando para o coração. E assim, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, mãe e filha contemplavam o futuro, não mais como espectadoras, mas como protagonistas de uma história que estava apenas começando. O tempo, esse incansável tecelão de destinos, tem o peculiar hábito de transformar o extraordinário em cotidiano. E assim foi com o Conservatório Comunitário da Rocinha, que um ano após aquela fatídica noite de gala, já era parte integrante da paisagem e da alma da favela. Naquela manhã de sábado, Luísa, agora com 13 anos e uma maturidade que fazia muitos esquecerem sua idade, caminhava pelas vielas familiares em direção ao antigo galpão que agora abrigava o conservatório. O som de instrumentos sendo afinados e escalas sendo praticadas preenchia o ar, misturando-se ao burburinho típico da comunidade. Ao entrar no prédio,
recém-reformado graças a uma mistura de doações privadas e fundos públicos, estes últimos conseguidos após muita pressão da comunidade, Luísa não pôde deixar de sorrir. As paredes, antes cinzentas e descascadas, agora exibiam murais coloridos, retratando grandes músicos brasileiros de Pixinguinha a Elis Regina. Em e canto especial, um retrato dela mesma, pintado por um artista local, a mostrava ao piano naquela noite que mudou tudo. "Bom dia, professora Luísa", chamou uma voz animada. Era Maria, uma das alunas mais jovens, de apenas 6 anos, seus olhos brilhando de admiração. Professora. A palavra ainda soava estranha para Luísa. Depois de muita discussão, ficou decidido que ela, junto com outros jovens talentos da comunidade, seria não apenas aluna, mas também mentora para as crianças mais novas. Era uma responsabilidade que ela carregava com orgulho e humildade. O maestro Silva, que agora dividia seu tempo entre o Teatro Municipal e o Conservatório da Rocinha, aproximou-se com um sorriso caloroso. "Pronta para o grande dia, Luísa?" "Ah, sim, o grande dia. O primeiro concerto oficial do Conservatório Comunitário da Rocinha, a ser realizado não em alguma sala de espetáculos da Zona Sul, mas ali mesmo, no coração da comunidade. Um palco improvisado havia sido montado na quadra da escola local, e a expectativa era palpável. "Acho que sim, maestro", respondeu Luísa, um misto de ansiedade e excitação em sua voz. "Mas, e se..." O maestro a interrompeu gentilmente. "Lembre-se do que sempre digo. A música não é sobre perfeição, é sobre conexão. Vocês vão se conectar com a plateia, tenho certeza." As horas que se seguiram foram um turbilhão de ensaios de última hora, ajustes de figurino, criações originais de uma estilista da comunidade e momentos de nervosismo controlado. Luísa circulava. Entre os jovens músicos, uma palavra de encorajamento aqui, um abraço ali. Quando finalmente chegou a hora do concerto, a quadra estava lotada. Moradores da Rocinha se misturavam a visitantes curiosos, jornalistas e até mesmo alguns rostos familiares da alta sociedade carioca, incluindo, para surpresa de Luísa, Cristina Álvares, parecendo decididamente deslocada, mas genuinamente interessada. O repertório era uma celebração da diversidade musical brasileira, de Villa-Lobos a Cartola, passando por composições originais dos próprios alunos. Quando Luísa subiu ao palco para sua apresentação solo, um silêncio reverente caiu sobre a plateia. Seus dedos tocaram as primeiras notas da Aquarela do Brasil de Ari Barroso. Mas logo a melodia familiar começou a se transformar, incorporando elementos de samba, funk e até mesmo alguns acordes que lembravam o tecnobrega do Pará. Era Brasil em sua essência, uma fusão de ritmos e influências que refletia a própria diversidade da Rocinha e do país. Ao final da apresentação, a ovação foi ensurdecedora. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Dona Célia, que assistia da primeira fila, seu peito inflado de um orgulho que mal cabia dentro de si. Mas a verdadeira surpresa da noite ainda estava por vir. Após os agradecimentos finais, o maestro Silva tomou o microfone, seu rosto sério, mas com um brilho nos olhos que denunciava boas notícias. "Senhoras e senhores, é com imensa alegria que anuncio, graças ao sucesso e à repercussão do nosso conservatório, o Ministério da Cultura acaba de aprovar um projeto para a criação de conservatórios comunitários em outras 10 favelas do Rio de Janeiro." A explosão de alegria foi imediata. Abraços, gritos de comemoração e até mesmo alguns passos improvisados de samba tomaram conta do local. Luísa, em meio à confusão, encontrou-se cara a cara com Cristina Álvares. Por um momento, as duas se encararam em silêncio, o passado pairando entre elas como um fantasma inquieto. Foi Cristina quem falou.
Primeiro, você estava certa, Luísa, disse ela, sua voz carregando uma humildade que surpreendeu a jovem. Eu nunca realmente entendi. Mas agora vejo, a música, a arte, elas não precisam de resgate. Elas já existem aqui, vibrantes e poderosas. Luísa sorriu, estendendo a mão para a socialite. Nunca é tarde para aprender uma nova melodia, Dona Cristina. O gesto de reconciliação não passou despercebido. Jornalistas se aproximaram, ávidos por capturar o momento. Mas antes que as perguntas começassem, Luísa ergueu a mão pedindo silêncio. 1 ano atrás, eu estava em uma festa, sentindo-me deslocada e humilhada. Começou ela, sua voz clara e firme. Hoje estou aqui, rodeada por minha comunidade, celebrando não apenas a música, mas a força que nasce quando acreditamos em nós mesmos e uns nos outros. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão, encontrando rostos familiares, seus alunos, seus vizinhos, sua família. O que aconteceu aqui na Rocinha não é um milagre ou uma exceção. É prova do que pode acontecer quando talentos são nutridos, quando comunidades são valorizadas, quando pontes são construídas ao invés de muros. Este conservatório não é o fim de uma jornada, mas o começo de muitas. As palavras de Luísa reverberaram pela quadra, capturando a essência do momento e a promessa do futuro. Naquele instante, a Rocinha não era apenas uma favela no mapa do Rio, era o epicentro de uma revolução cultural que prometia se espalhar por todo o país. Mais tarde, quando a multidão já havia se dispersado e o silêncio voltava a reinar, Luísa encontrou-se novamente na laje de sua casa. O rio se estendia diante dela, uma colcha de retalhos de luzes e sombras. Mas agora, a cidade não parecia dividida entre morro e asfalto. Era um todo complexo, vibrante, cheio de possibilidades. Dona Célia juntou-se à filha, trazendo 2 xícaras de chá. No que está pensando, minha pequena? Luísa sorriu, aceitando a xícara. Estou pensando em todas as outras Luísas por aí, mãe. Em todos os talentos escondidos, todas as vozes esperando para serem ouvidas. Dona Célia assentiu, compreendendo. E o que você vai fazer sobre isso? A jovem olhou para o horizonte, seus olhos brilhando com determinação. Vou continuar tocando, mãe, mas não apenas piano ou violino. Vou tocar os corações, as mentes. Vou usar minha voz para que outras vozes possam se juntar ao coro. E assim, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, mãe e filha compartilharam um momento de silêncio cheio de promessas. A sinfonia que começara com uma nota solitária em uma festa da elite, agora se transformava em uma ópera grandiosa, com a Rocinha e todo o Brasil como seu palco. O futuro, como sempre, permanecia incerto. Mas uma coisa era clara. A música da favela, por tanto tempo ignorada ou mal compreendida, agora ecoava forte e clara, pronta para encantar e transformar o mundo.